E aí pessoal, beleza? Hoje um pouco mais calmo, quer dizer, poderia estar um pouco mais se o maldito do Fortaleza não tivesse entregado um jogo que estava ganhando com um jogador a mais e perdeu 2 gols feitos, mas fazer o quê? Calma que a, a baba tá acabando pra turma do lado de lá, mas tranquilo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, eu não vou chorar, já chorei ontem, você que não viu a live vai ver a live que eu fiz ontem, que eu desabafei, descarreguei. Eu vou fazer aqui um balanço da gestão baseado no vídeo do grande cara, né, do catalão, do Kaká, que ontem chegou na cara do mafioso Sanches e falou umas verdades pra ele. Tem hora que eu acho que eu falo, poderia ter sido eu, e tem horas que eu falo, ainda bem que não fui eu. Porque eu acho que se tivesse sido eu, essas horas eu não tava aqui, eu estaria em alguma delegacia, provavelmente, detido. E o André Sanches provavelmente num dentista, tendo que fazer uma reconstrução aí da parte da frente dele. Ele fez um balanço da gestão Sanches, falando dos acertos, dos erros da diretoria e tal. Eu queria rebater só algumas coisas que ele falou. Se você estiver assistindo esse vídeo, Kaká, é nóis. Pô, se um dia a gente for fazer uma live para trocar ideia sobre o Coringão, ia ser legal, porque tanto eu quanto você, a gente lembra de cada detalhe, de cada história, de muitas coisas. Entendeu? Eu não sou tão ativo assim em estádio como você, porque eu moro um pouco longe, não tenho tantas condições financeiras assim. Mas nós dois estudamos bastante e vivemos bastante o Coringão. Cara, parabéns pelo seu trabalho. Para quem não sabe, de onde veio o preâmbulo, né? O espermatozoide do Renovação e Transparência que a gente conseguiu enterrar ontem. Não foi em 2007. O André Sanches, ele já era diretor de futebol do Corinthians há muito tempo. Antes de ser diretor de futebol, ele foi... Cara, eu sei que desde que a minha linha do tempo é o seguinte, eu vou fazer 35 anos. Até meus 10 anos de idade eu não ligava para futebol. Eu nem gostava de futebol. A partir da Copa de 98 eu tive um estalo, passei a gostar, e aí depois comecei a acompanhar o Corinthians e fiquei encantado. O que eu sei de antes do Corinthians é o que eu vejo em vídeos, em livros, em histórias e tal. Agora, o que eu vi de julho de 98 para frente foi testemunho ocular de tudo. Então, desde praticamente que eu me conheço por gente, o André Sanches, com a mesma turminha de sempre, tá sempre ali rodeando, tava sempre rodeando a presidência. Ele, aquele rato do Cittadini, que na hora H foi ontem votar no André Negão, aquele cara é um rato, né? Dá pra se perceber, espero que nunca mais, já não pisa no Corinthians há muito tempo, que nunca mais pise, que se aposente, que vá pro quinto dos infernos. Então o André Sanches ele sempre esteve ali. Ele foi um dos principais articuladores da parceria Corinthians-MSI, que aconteceu no final de 2004, onde o Corinthians viveu uma crise muito grande financeira e que tinha um time muito fraco, que não caiu para a segunda divisão porque o Tite pegou aquele time, foi jogar num azerismo, né? Pode ser o primeiro grande trabalho da carreira do Tite. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2001, mas ele tinha um bom time. Em que ele pega um time que não tinha ninguém, bota o Fábio Baiano de camisa 10, o Jô lá na frente com 17 anos para fazer os golzinhos dele, o Gil para dar as corridas dele, o Gil um grande atacante, o Gil atacante, tá? E o Corinthians consegue o quinto lugar naquele campeonato. E aí no final daquele ano o Corinthians não tinha perspectiva de nada nos anos seguintes, porque o time estava falido, o Dualib tinha destruído o Corinthians. Ele já estava há mais de 10 anos, o poder ele já tinha destruído. Aí aparece esse fundo russo, capitaneado por Sr. Boris Berezovsky, que foi assassinado, inclusive, a mão do Putin. Né? Se eu falar isso, não sei se o YouTube vai cortar isso que eu acabei de falar. Que inventou um fundo para gerir o futebol no Brasil e para lavar dinheiro, né? Principal, que é para isso, para muitos desses que esses fundos servem, só para ver o que está acontecendo hoje em dia na Arábia Saudita. A MSI ela não existia, ela foi criada única e exclusivamente para lavar dinheiro no Corinthians, certo? Quem articulou fundo russo com o Dualib teve uma ponte, essa ponte se chama André Sanches.
Inclusive o maior opositor a isso, o Sr. Roque Cittadini, mostrou onde que é um rato. Que na verdade o que ele queria era poder, que naquela época ele estava brigando pelo bem do Corinthians porcaria nenhuma. Aquela ponte trouxe o Corinthians um status que o Corinthians nunca teve. Nem na época do Banco Excel, nem na época de Hicks Music. O Corinthians nunca chegou assim no mercado com a maleta e falou, ó, quem quer vir pode vir e contratar quem quisesse. O Corinthians trouxe o Tevez, que tinha 20 anos, o Corinthians pagou 20 milhões de dólares nele, né? É a maior transação da história do futebol brasileiro e não vai existir outra. Entendeu? Para você ter ideia, 20 milhões de dólares naquela época é mais ou menos equivalente a 50 milhões de dólares hoje. Por baixo, tá? Mais ou menos. Se você comparar quanto era o dólar naquela época e quanto que é hoje. Tá? É mais ou menos se alguém pagar 50 milhões de dólares num jogador hoje. Ninguém vai pagar. Não existe. Nem Flamengo, não existe quem pague isso. Aí o Corinthians também foi na Argentina, trouxe o Mascherano por 15 milhões de dólares. Trouxe o Seba, que era um zagueiro ruim de bola, mas trouxe por 4 milhões. Aí os meias, um dos meias de maior destaque do Campeonato Brasileiro de 2004, o Roger, hoje comentarista da Globo, estava emprestado para o Fluminense, ele era do Benfica, o Corinthians foi lá e trouxe ele. O Carlos Alberto tinha acabado de ser campeão da Champions League com o Porto, com o Mourinho. O Corinthians foi lá e contratou ele. O Corinthians só não contratou o Robinho, que era o maior jogador do Brasil na época, tinha sido campeão brasileiro, porque o Robinho não quis vir jogar no Corinthians. Porque o que o Santos pediu para negociar o Robinho, o Corinthians colocou na mesa. O Robinho não quis, e ainda bem que não veio. Ainda bem que não veio. Depois, mais pra frente, o Corinthians trouxe o Gustavo Neri, que tinha sido ídolo no São Paulo, jogador de seleção brasileira, se eu não me engano por 4 ou 5 milhões de dólares também. E o Nilmar, por uma promessa de 9 milhões de dólares a ser pagos ao Lyon um ano depois. Aí começou toda a desgrama, né? A gente pode dizer. Aquele time entrou num ano que a gente deu um azar, que foi um dos maiores anos da história de um dos nossos grandes rivais, que foi o São Paulo. E o São Paulo, com um time bem mais barato, bem mais modesto, faz um ano praticamente perfeito. Encaçapa 3 títulos, mesmo trocando de técnico, coisas que acontecem no Corinthians. Mas o Corinthians consegue ser campeão brasileiro, um campeonato que teve muitos problemas. Não vem Colorado falar que era pro Inter ter sido campeão, não era pro Inter ter sido campeão coisa nenhuma. Mas o Corinthians sofreu demais para ganhar um campeonato onde tinha um time muito superior aos outros. Porque o único time que existia naquele campeonato que poderia bater de frente com o Corinthians era o São Paulo, ele não ligou pro campeonato. Porque ele tinha Libertadores e ganhou a Libertadores, estava preocupado com o Mundial, tinha outras coisas. Então o Corinthians jogou o campeonato praticamente sozinho, o Inter estava em reconstrução, e o Corinthians sofreu muito para ganhar aquele campeonato, que era para ter ganho com muito mais tranquilidade. E mais, aquele time deu um vexame homérico na Copa do Brasil, quando perdeu pro Figueirense. O Corinthians poderia ter ganho os 2 títulos tranquilamente, porque o Paulista de Jundiaí ganhou aquela Copa do Brasil. E aí o Corinthians ganha esse título, que é o título mais enganoso e talvez o título cavalo de Troia da história do Corinthians. Aquele título foi terrível pro Corinthians a longo prazo. Era um título assim que... Sabe um título amaldiçoado? Foi aquele. Porque em 2006, a primeira coisa, o Corinthians não se acertou com o técnico. O Corinthians tinha o Tite que a torcida gostava, mas o que eu não queria. Entendeu? No primeiro embate, que foi quando que teve um pênalti no jogo contra o São Paulo, que o Tevez não bateu com ele, o Tite foi embora. Trouxeram Passarella para ganhar uma fortuna. Os jogadores derrubaram ele. Né? Muitos dizem que, inclusive, o Roger teria batido o pênalti de propósito para fora, mas daí nunca vai poder ser provado. O Corinthians toma 5x1 de São Paulo, Pacaembu e tal. Aí o Corinthians passa a maioria da parte do campeonato com o interino, que é o Márcio, que está, inclusive, no clube hoje. Né? E no final, com medo de perder o título, o Corinthians troca o Márcio pelo delegado, pelo Antônio Lopes, e conquista o título. A defesa era fraca. Marinho, a defesa do Corinthians era Marinho, Betão e Seba. Betão garoto, Marinho um veterano ruim de bola, e o Seba um jogador que não valia o que tinha sido contratado. Né? Passaram a perna na MSI. Parece que ele veio como contrapeso, parece que para negociar o Tevez, o empresário mandou vir o Seba junto, teve alguma coisa desse tipo. Porque esse Seba sempre foi fraco. Tá? O Gustavo Neri também não se acertou muito,
Lateral direita, 2 moleques, Coelho e Eduardo Ratinho. Aí 2006 é uma desgraça. É uma desgraça porque o Corinthians só tinha ataque, né? A defesa era medonha. O goleiro que a gente tinha, que era o Fábio Costa, sai. O Corinthians fica sem goleiro. Chega a contratar o Johnny Herrera, que todo mundo quer lembrado como piada, como um dos piores goleiros da história do Corinthians. E o Corinthians manda o Lopes embora e fica com um outro treinador, Ademar Braga, que eu nem sei onde está hoje. Não sei nem se está vivo, pra falar a verdade. É um treinador inteirinho. Então, ou seja, a MSI faz tudo de errado. Vem a Copa do Mundo, a MSI rompe não oficialmente com o Corinthians, mas manda a Tevez embora, manda o Mascherano embora, traz como contrapeso o Magrão, o Amoroso fora de forma. E o time do Corinthians não cai para a segunda divisão, porque o Leão chega nos últimos jogos também, faz um 1x0 que o Tite fez lá em 2004, ganha os 3, 4 joguinhos e salva o Corinthians do rebaixamento. Mas já estava previsto que o rebaixamento sondava ali. Aí chega 2007, aí sim o rompimento. O Corinthians perde o Nilmar de graça e é condenado pela FIFA para pagar os 8 milhões de euros por União. Um dos negócios mais geniais dessa coisa que o São André Sanches participou. O São André Sanches participou do Nilmar. Isso era uma coisa que eu queria falar com ele, se eu tivesse frente a frente. O senhor participou da negociação do Nilmar. Nilmar, jogador que o Corinthians perdeu de graça e teve que pagar o Leão. Tá? Aí, em 2007, o Corinthians monta um time terrível, a MSI sai oficialmente do clube, consegui a CPI, né, e tudo que acontece, derruba o do Alib, o André Sanches assume, o time cai para a segunda divisão do mesmo jeito, e aí o Corinthians se vê ilhado. Aí começa a era renovação e transparência. O André Sanches assume dizendo que era algo novo, que ele ia mudar a história do clube, acaba com a reeleição, e que ia fazer tudo diferente do que os outros do que os outros fezes, né? Do que os outros fizeram. No começo a gente até acreditou. Porque ele chega em 2008 sem dinheiro nenhum, ele consegue um bom patrocínio com a empresa de convênio médico, a Medial, e traz o Mano Menezes no mercado, que é interessante, por isso que eu dou valor ao Mano Menezes, veio onde muita gente não viria. E o Corinthians faz umas 200 contratações. Dessas 200, umas 5 dão certo. Mas, como era Série B, não precisava de muito, né? Então, Christian, Elias, Chicão, Douglas, William, Capitão, o Alessandro, eles seguram a bronca. O Corinthians ganha a Série B sem problema, ainda quase belisca com uma Copa do Brasil. Que senão ali os penaltis a gente tinha beliscado também. Mas, vamos lembrar naquele ano? Marcel, Perdigão, Bóvio, Almeida, Careca, Bebeto, aquele moleque de Goiás lá, o Ramos, né? O Eduardo Ramos, o Wellington Saci, o zagueiro chileno, Soares, que parecia um índio. Eu tô citando aqui por baixo 10 contratações que mal entraram em campo. O Acosta, que muita gente queria, também deu errado. Foram aí, para cada um acerto, pelo menos 10 erros. Entendeu? Pelo menos 10 erros para cada um acerto. Mas beleza. Aí você formatou, 2009 subiu para a primeira divisão, ele ganha o Ronaldo de presente. Que o próprio Andrés não acreditava. Ele mesmo conta que ele brincou com o Ronaldo para o Ronaldo jogar no Corinthians. O Ronaldo chega e fala, eu quero jogar. Ele mesmo não acreditava. Aí ele busca lá o Jorge Henrique, que estava chegando no Botafogo, que também dá certo, o mano consegue encaixar ali no jeitinho que ele quer. E 2009 do time é muito bom. O Corinthians volta voando. E apresenta um futebol de encher os olhos. O Corinthians não é só campeão em 2009. O Corinthians passa o primeiro semestre inteiro de 2009 com uma derrota só, para o Atlético Paranaense. E ganha os 2 títulos. E joga um futebol muito bonito, né? Você pode ver aqui no YouTube, por exemplo, a final do Campeonato Paulista contra o Santos na Vila Belmiro, que o Corinthians dá um espetáculo. Um jogo contra o Fluminense no Pacaembu, o Corinthians ganha de 4-2, com o Ronaldo faz 3 gols, o Corinthians dá um espetáculo. E eu cito aqui vários jogos em que o Corinthians apresenta um futebol que o torcedor não via há muitos anos. Você entendeu? E aí o André Sanches se enche e fala, putz, consegui. Ele desmancha o time em 2009.
Christian e o André Santos vão para a Turquia, porque um não funcionava assim o outro, os turcos foram espertos. O André Santos como lateral não funcionava, tanto que ele nunca deu certo em lugar nenhum. Ele só funcionou por quê? Porque ele jogava como um meio atacante e o Christian fazia a parte defensiva dele. Só isso. Então se contratasse um e não contratasse o outro, não adiantava nada. E os turcos vieram levar os dois. O Douglas, nosso camisa 10, maestro, foi para a Arábia. Entendeu? E as reposições, André Sanches, Edno de Federico. O próprio André Sanches disse que foi a pior contratação que ele fez. Ele traz de volta o Marcelo Matos, já não estava mais tão bem. Quem mais? Bill chega para o ataque. Essas são as reposições de 3 titulares importantes que saíram. Edno, Bill e De Federico. Tá? Só para você tomar uma noção. Beleza, aí chega 2010. 2010, o Corinthians vai bem, só que ele dá azar em algumas coisas. Em 2010, o Corinthians ele acerta, por exemplo, contratações como a do Ralf, do Leandro Castan, do Danilo e do Paulinho, que todos eles se tornariam ídolos do Corinthians. E traz também o Bruno César, que sai logo, mas joga muita bola naquele ano. O Ronaldo, já no último ano da carreira dele, não consegue jogar, muito pouco. Ele joga pouquíssimos jogos. Mas o Corinthians faz, por exemplo, a melhor campanha do time na Libertadores até então. E em números, acho que é a melhor até hoje. De 8 jogos que o Corinthians jogou na Libertadores, o Corinthians ganhou 6, empatou 1. Fez a melhor campanha na primeira fase. Cai por um pênalti idiota, como o Moacir faz lá no jogo do Maracanã. Depois outro gol besta que toma aqui do Wagner Love, mas o Corinthians chega a amassar o Flamengo e jogar muito bem. Depois o Campeonato Brasileiro, o Corinthians começa muito bem, liderando, tranquilo. Parecia que iria embarcar rumo ao título, aí a seleção brasileira leva o Mano Menezes embora. Aí o Adilson Batista tem um declínio. Quando o Tite reassume e joga o time de volta para cima, para proa, não dá mais para buscar o título. A gente acaba perdendo. O Kaká fala por causa das entregadas, mas as entregadas acontecem. O time não podia ter ficado 7 jogos sem ganhar, por exemplo, como ficou. Perdeu do Atlético Goianiense, perdemos do Ceará em casa, empatou com o Ceará em casa. Não eram pontos que o Corinthians não poderia ter jogado. Empatar com Vitória, por exemplo. O Corinthians não podia ter deixado escapar esses pontos que fariam o Corinthians ter sido campeão. Isso nos joga para a pré-Libertadores, aí vem a maior crise da gestão Sanches, que é a eliminação pro Tolima. Que aí o time já sem preparo, o time com o Ronaldo Roberto Carlos já querendo ir embora, um querendo parar, o outro querendo sair, o time não consegue jogar, cai pro Tolima e aí tem o primeiro grande choque, talvez a maior crise. A torcida do Corinthians ficou mais revoltada com a eliminação do Tolima do que com o rebaixamento, para você ter uma ideia. E aí o Tite separa, né, o Ronaldo se aposenta, o Roberto Carlos vai embora, o Jusilei é vendido, o William para, o Elias também tinha sido vendido, e aí o Corinthians passa para uma nova reformulação. E é beneficiado pelo calendário daquele ano. Aquele ano, quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil e nem a Sul-Americana. Então, ou seja, o Corinthians só tinha o Paulista e depois o Brasileiro para jogar. Então, com poucos jogos no ano, se eu não me engano, 2011 deve ter sido o ano que o Corinthians menos fez partidas oficiais na sua história. Eu não tenho todos os 113 anos, mas acho que pelo menos dos modernos, o que menos fez jogos foi em 2011, porque o Corinthians só disputou 2 competições praticamente e os 2 jogos da pré-Libertadores, né, que aconteceu. Diferentemente de hoje em dia, que você disputa a Sul-Americana, você disputa a Copa do Brasil, quando esse ano chegou a disputar a Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileira, tudo ao mesmo tempo. Aquele ano não. Então deu tempo do Tite arrumando o time. Ele foi arrumando as peças aqui. Chega o Liedson, que supre muito bem o Ronaldo. Chega o Sheik, que supre muito bem a ponta do time, para fazer o revezamento. Chega o Alex, que faz o Danilo jogar, que até então o Danilo não vinha jogando. O Danilo vê a sombra do Alex e começa a jogar bola. E o time conquista o título brasileiro, que também é um dos títulos que eu mais comemorei na minha vida. E aí o time é mantido, vem a Libertadores. Aí 2012 eu não preciso falar que é o nome desse canal, todo mundo sabe o que aconteceu em 2012, eu não preciso
repetir aqui, quem é corintiano sabe o que aconteceu em 2012. E de 11 para 12, o Sanches sai e entra o cupinchão dele, o Mário Gobi. E aí começa a série de bobagens, tá? O André Sanches já fez muita bobagem no mandato dele, que não foi de 3, foi de 4 anos, tá? Como vender Douglas, André Santos e Christian, ele não conseguiu repor, reposições tardias, jogadores, só que ele dá muita sorte de ter acertado o treinador. Quando você acerta o treinador, aí você dá... Entendeu? Você dá uma aliviada. Até 2012, se o Cássio não entra no time, talvez o 2012 tinha passado em branco, tinha sido um vexame na nossa história. Então, tem pontos da história que estão aquém do presidente. Você entendeu? O Cássio veio como uma oportunidade de mercado e ele já tinha contratado um outro goleiro, que era o Renan, do Avaí, que não tinha dado certo, falou, traz esse Cássio aí e deixa ele aí. E aí, numa necessidade, por causa do jogo com a Ponte Preta, o Cássio entra e muda a história do clube. Você entendeu? Porque vira o maior jogador da história do clube. Entendeu? Aí começa as pataquadas de bobagem. Você acha o centroavante perfeito, que é o Guerreiro, que faz o gol do título mundial, vira ídolo e os cambal. Você vai pagar 15 milhões de dólares para trazer o Alexandre Pato. E eu vou te dar uma outra coisa. O Manchester City vendeu o Tevez para a Juventus 6 meses depois pelos mesmos 15 milhões de dólares. Ou seja, com esse dinheiro que o Corinthians contratou o Alexandre Pato em 2013, o Corinthians podia ter trazido o Tevez. E o Tevez jogou demais na Juventus. E ele estava encostado no City. Foi no mesmo ano, 2013. Só pegar aí a linha do tempo, aí, o Globoesporte.com, dá um search aí, ó. City vende Tevez para Juventus. A Juventus pagou o mesmo preço que o Corinthians pagou no Pato. Então, se o Corinthians chegasse com esse dinheiro do Pato no City, ao invés de ter ido para o Milan para trazer o Pato por causa de empresário, o Corinthians tinha trazido o Tevez, que não joga na posição do Guerreiro, não seria uma ameaça para o Guerreiro. O ataque do Corinthians seria Sheik, Tevez e Guerreiro. Alguma dúvida que esse time ganharia? Ah, o Amarília tirou a gente da Libertadores, a gente ganharia o Brasileiro depois. É isso que o Palmeiras está acontecendo. O Palmeiras saiu da Libertadores e está indo lá e ganhando o Brasileiro. São Paulo aconteceu a mesma coisa. Não fez isso, trouxe o Pato. O Pato não se adaptou. Faz aquela bobagem lá no pênalti. Mas além disso, quando já estava muito mal. Eu nunca vi um time campeão mundial que chegou a brigar contra o rebaixamento lá em 2013. Aí chega 14, o Tite fica com medo de mandar alguns medalhões embora, vem o Mano para fazer o trabalho sujo. Aí ele manda Sheik, manda Paulo André, aí ele dá aquela limpada. Troca o Pato pelo Jadson, tal. O time dá uma oxigenada, faz o primeiro semestre ruim, faz um bom Paulistão, mas o segundo semestre é satisfatório. Ganha o segundo turno do Brasileiro, chega na Libertadores, chegou na Copa do Brasil até onde deu, aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Aquele jogo é um jogo que nunca mais vai se repetir. O Atlético estava com uma coisa dentro dele, tanto que ele faz a mesma coisa que o Flamengo depois. Mas o trabalho é bom, tá? O trabalho é bom porque chega o Renato Augusto pega ritmo no Corinthians, que ele não tinha jogado muito em 2013, né? O Jadson vira peça fundamental, o Malcom sobe do banco da base, o Arana sobe da base, o Wendel se mantém na lateral esquerda, tanto que o Fábio Santos é vendido. Ele consegue, o Felipe, que não era opção, era a quinta, sexta opção, vira jogador jogável. O Mano consegue dar uma estrutura que aí em 2015 o Corinthians novamente dá espetáculo. Desde o primeiro semestre, o Corinthians sai do Paulista invicto, perdendo nos pênaltis para o Palmeiras. Num azar, o Elias cobra o último pênalti, talvez se outro cobrasse, quando tinha classificado. E na Libertadores, aquele jogo inacreditável com o Guarani do Paraguai, já com os salários atrasados. Aí com o seu Roberto de Andrade já. Aí já é a prova do problema. Qualquer outro treinador com salários atrasados, o time iria. O Tite sentou com os jogadores, fez os jogadores jogarem por ele e ganhou o Brasileiro. Com a melhor campanha do Corinthians na história da competição.
Mas, obviamente, com salário atrasado, ninguém é feliz. Então, todos esses jogadores receberam proposta no final do ano e vazaram. E o Corinthians não fez um esforço para segurar ninguém. Zero. Então, o Corinthians perde numa tacada só. O Gil, o Ralf, Jadson, Renato Augusto, Malcom, Wagner Love, tudo titular. Ah, tá, pô, as propostas da China foram irrecusáveis, tal, e a reposição? Guilherme, Marlone, Marquinhos Gabriel, André Balada. Complicado, né? Complicado. E para variar 2016, a gente perde o Tite para a seleção. De novo. Aí a gente tem o segundo semestre deprimente em 2016. Que o Corinthians, mesmo com G7 no Brasileirão, fica fora da Libertadores. Aí o Roberto de Andrade, que o André Sanches mesmo disse que ele não deixou, tenta contratar o colombiano Rueda. Na verdade não foi o André Sanches que não deixou, o Rueda não podia vir naquele momento, ele mandou o Corinthians esperar alguns meses, o Corinthians não quis esperar e ficou com o Carilli, e deu certo. Aí 2017 também não preciso dizer o que aconteceu, o time do Corinthians da Liga ganha o Brasileiro, ganha o Paulista, vai muito bem nos clássicos, entendeu? E o que o Roberto de Andrade e o Sanches fazem? Aí o Sanches volta em 2018. Desmanche! Aí vai embora. Primeiro o Arana e o Jô. Aí eles ganham o Paulista, não foi por mérito, não. Eles ganham o Paulista por causa do Cássio e do Rodriguinho. Tá? O Corinthians era pra ter caído pro São Paulo. O Rodriguinho faz o gol no último minuto e o Cássio pega os pênaltis e leva o Corinthians pra final. O Corinthians perde em casa pro Palmeiras na final. E o Rodriguinho faz o gol e o Cássio pega os pênaltis lá no Parque Antártica e é campeão. Então não foi por mérito de diretoria nenhum. E aí o que ele faz? Vende o Rodriguinho. Vende o Balbuena. O Corinthians termina o ano na sorte na final da Copa do Brasil, mas a 3 pontos de não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. 44 pontos, pontuação que a gente tem hoje. O time campeão brasileiro. 19, que o André Sanches fala, nossa, que espetacular. O Corinthians só é campeão também graças ao Cássio. Vamos lembrar que foi uma das classificações mais vergonhosas da história do Corinthians. O Corinthians foi jogar no Pacaembu contra o Santos. O Santos fez 22 finalizações e o Corinthians nenhuma. Aquele famoso tweet do Santos, hoje quem perdeu foi o futebol. E aí o Corinthians nos pênaltis consegue classificar, e que o Cássio fez pelo menos umas 9 defesas naquele jogo. Não era para o Corinthians ter sido campeão, né, só André Sanches. Não era para ter sido. A nossa camisa pesou, o título caiu no nosso colo. Beleza. E a partir daí você percebeu. E a partir daí foi só para baixo. Você ganha um título mentiroso em 2019, um título que não era para ter acontecido. Entendeu? Você faz um time medíocre dali para frente, medíocre. No Brasileiro esse time consegue perder pro Cruzeiro, que foi o pior Cruzeiro de todos os tempos. Pesquisem aí, Cruzeiro de 2019, vocês já sabem o que aconteceu, do Fala Zezé, de tudo que aconteceu com o Cruzeiro naquele coisa, perdeu pro Cruzeiro, para aquele Cruzeiro no Pacaembu. Tá, no Pacaembu não, na Arena, desculpa. Depois perdeu na Arena, pra esse time do Cruzeiro. E aí a gente termina com o ano de 2019, nossa, numa pré-Libertadores, que maravilha, num 8º lugar. O torcedor comemora isso, né? Beleza. Chega 2020, o senhor não faz nada. Traz o Thiago Nunes, tinha ganhado a Copa do Brasil como se fosse um mágico, né? Mas ninguém faz mágica. Traz o Luan. Tudo bem, o Luan era um jogador que tinha ido bem no Grêmio, tá? Essa daí eu vou deixar passar. Mas não era pra trazer só ele, né? Foi só ele praticamente. Aí o Corinthians cai pro Guarani do Paraguai. Faz um Campeonato Paulista medíocre, que chega inclusive a brigar para não cair. Aí tem a pandemia. A pandemia para por 4 meses o futebol. Quando volta, o Thiago Nunes consegue 2 vitórias, o Guarani perde 2 jogos quando consegue classificar. Classificando quando consegue chegar à final. E aí perde pro Palmeiras nos pênaltis. Que seria outro título mentiroso também. Que era um time que não era nem para ter classificado. E aí você conseguiu fazer o que você quis, hein, seu Andrés? Aí o senhor trouxe Léo Natel, o senhor trouxe Jonathan Cafu, o senhor trouxe... Quem mais?
Eu trouxe umas pereba que, meu Deus do céu, hein? Everaldo, não, Everaldo já tinha vindo. O senhor trouxe uns demônios pra cá, né? Uns demônios. E aí, pra variar a semana, o Thiago Nunes ia embora. Ninguém sabe por quê, num jogo estranho, o Fagner faz um pênalti que a bola não nem ia pra dentro do gol. E aí você fica com o Coelho. O Coelho joga 7 jogos e perde 5. E joga o Corinthians na zona de rebaixamento. Foi a primeira vez desde 2007 que eu tinha certeza que o Corinthians ia ser rebaixado. Eu já saí na rua desesperado, falando que o Corinthians vai cair. Aí, novamente, num lampejo de sorte, você traz Otero, Casares, o que aparecia você trazia. Planejamento zero. Planejamento zero. Apareceu, você traz o Fábio Santos de volta. Que até vai bem, tá? Naquele campeonato. Mas era só para aquele campeonato. Não era para ter continuado mais 3 anos. E aí você traz o Mancini, e o Mancini de novo, como o Leão em 2006, como o Tite em 2004, faz aquele joguinho de ganhar um joguinho ali, de 1-0 ali e tal. Joga até alguns jogos bem, como aquele com o Fluminense, que fala 5-0, o Corinthians acaba saindo e respirando bem longe da zona de rebaixamento. Aí entra o Duílio. Eu não preciso falar, né, tudo que o Duílio fez, né? O Duílio demorou 8 meses para contratar um jogador. Entendeu? O Duílio jogou fora um torneio importante, a Copa Sul-Americana, que o Bragantino chegou na final. Porque o São Mancini quis jogar o Campeonato Paulista, o time titular. No Campeonato Paulista a gente tem a chance de eliminar o nosso rival, a gente ganha o jogo e depois perde para eles. Mais um vexame. Aí o senhor traz o Silvinho. O campeonato do Silvinho até que não foi ruim, mas toma uma traulitada do Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Mas claramente o Silvinho não era um treinador a longo prazo. Fez ali um 5º lugar. Tá. Aí você contrata o quarteto, né? Pra tentar dar uma oxigenada no seu mandato, né? Que é o William, o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Juliano. Chega 2022, você faz o planejamento com o Silvinho no começo de temporada, para mandar ele embora no 3º jogo do ano. Fica quase o resto da primeira fase do Paulista sem técnico. Chega o Vitor Pereira por sugestão do empresário, porque o técnico que você queria era outro. Você queria o que estava no Botafogo, o Luiz Castro. Tá? Aí te oferecem o Vitor Pereira, você pega como prêmio de consolação. Você quebra um tabu de 20 anos, 22 anos, sem ser eliminado pelo São Paulo numa competição oficial. E aí o Vitor Pereira, né, também, como falei, às vezes você acerta no técnico, o Vitor Pereira fecha a casinha, consegue levar o Corinthians para a quarta de final da Libertadores, que não chegava desde 2013. Por 10 anos você chegar numa quarta de final de Libertadores e você fala que essa gestão foi maravilhosa. E na Copa do Brasil era para ter sido campeão. E eu acho que hoje, né, a dor passou. Talvez foi melhor a gente não ter sido campeão. Porque eu acho que se aquele pênalti do Fagner entra, talvez nesse momento o André Negão estava eleito presidente do Corinthians. Às vezes é necessário um pouco de sangue. Às vezes é necessário uma quimioterapia para você se livrar do câncer. Né? Se aquele pênalti do Fagner entra, você ia se escorar em cima desse título e aí provavelmente o André Negão estaria eleito. E aí era certeza de mais 3 anos medíocres. E o que o senhor fez esse ano? Aí você toma um passa-moleque do Vitor Pereira igual um imbecil, parecia uma criança. Não contrata um treinador, com o Dorival Júnior no mercado. Não sou daqueles que falam, o Dorival no Corinthians ia arrebentar. Mas teria sido melhor do que ter ficado com o Lázaro. Né? Dorival Júnior, Vojvoda, tinha várias opções. Várias opções para você ir buscar durante a Copa do Mundo, tranquilinho, tal. Até treinadores que jogaram a Copa, como o Alfaro, com o Paulo Bento. Tinha opções para todos os gostos. Esse cara que tá no Vasco, o Ramon Dias, podia ter sido ele. Problema nenhum. Você não trouxe ninguém. Olha o Lázaro. É o que acontece esse ano, vocês estão vendo, né? Esse canal descreveu coisa por coisa. O Campeonato Paulista medíocre, você consegue ser eliminado pro Ituano. Ituano que no jogo anterior estava jogando para não cair.
O regulamento do campeonato proporcionou que o Ituano, escapando do rebaixamento, ganhasse de presente uma classificação e uma eliminação em cima do Corinthians. E você quase tirou o Corinthians da Copa do Brasil do ano que vem. Por muita sorte, a gente vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. Tá? Muita sorte. O senhor quebra outro tabu, dessa vez de mais de 40 anos. O Corinthians não caia na fase de grupo da Libertadores, desde 77. Outro tabu quebrado. Com sucesso. Traz o Cuca sabendo dos problemas que o Cuca ia trazer. E aí o próprio Cuca toma a vergonha e fala, é melhor eu não ficar aqui não, né? Não vai dar bom, né? Aí o senhor traz o Vanderlei Luxemburgo. E a torcida do Corinthians ficou aliviada, porque você ia mais fundo, você ia trazer o Roger Machado. Se a gente não protestasse, meu Deus do céu, o Corinthians estaria rebaixado nesse momento. Eu estaria falando com vocês aqui já rebaixado. Aí um completo desastre. O Corinthians vai avançando nas Copas graças ao Cássio. Quase tudo nos pênaltis. O Campeonato Brasileiro a gente está vendo. Faltam 3 jogos para acabar, a coisa vai ter chance de cair. O senhor consegue vender o seu principal jogador entre os 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil. Nunca tinha vi desde 98 nenhum presidente fazer isso. Isso nunca vi acontecer. Já vi trazer jogador para um jogo importante e ganhar um título. Agora, perder. Era para amarrar o Roger Guedes, as 2 perninhas dos 2 braços dele, trancar ele num quarto e falar, daqui você não sai, meu irmão. Enquanto não jogar esse jogo contra o São Paulo. Mas tudo bem. Aí você quebra outro tabu. Desde 98 o Corinthians não tomava uma virada do São Paulo no mata-mata. O senhor quebrou outro tabu. E ainda viu ele ser campeão. De um título inédito. Esse título do São Paulo tem o seu carimbo, o seu dedo, sua assinatura. Só faltou sua medalha. O São Paulo foi injusto de não ter mandado uma medalha para o São Luís. Sul-Americana faz aquele jogo medíocre com o Estudiantes, que é até constrangedor comemorar a classificação. E a gente vai para um jogo com Fortaleza com a certeza de que a gente ia tomar um pau. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ir ver o Corinthians jogar uma mata-mata contra o Fortaleza e ter certeza que o Corinthians ia tomar um cacete. Eu nunca. Já estar na situação que for. E não deu outra, a gente levou. Falar o quê? Dívidas. O Argentino Júnior está cobrando o Corinthians. O time do Cantilho lá cobrou o Corinthians até pouco tempo. Tem um monte de jogador entrando contra o Corinthians na justiça. Ramiro entrou no Corinthians na justiça. Vital entrou contra o Corinthians na justiça. E o senhor vem com a cara de pau falando que, pô, vamos bater 1 bilhão de arrecadação. Mas se eu não pagar ninguém, a minha conta vai encher. Só que aí os credores vão querer minha cabeça. E aí? E reposição, 0. A contratação que o senhor fez esse ano foi o Matias Rojas. Foi isso. Enquanto o senhor vendeu um dos maiores zagueiros do Corinthians, os dois melhores zagueiros que o Corinthians revelou nos últimos 10 anos tranquilamente, a preço de nada. O Murilo ainda foi um pouquinho, mas pra onde foi esse dinheiro, né? O senhor vendeu o principal jogador do seu time, que tinha 24 gols no ano. E aí? O senhor recusou ir atrás do Alex Sanches, que disse que aceitaria ouvir uma proposta do Corinthians. O senhor deixou jogadores como, por exemplo, o Silimani, poderia estar hoje no Corinthians até ajudando ir para Curitiba. O Morédios, o colombiano que foi para o Santos. Esse aí não jogou no Santos, mas também nem sei se ele teve muita chance. O Vasco achou um atacante, o Santos achou o Furk. O senhor não achou ninguém. E aí? Então, falando do Kaká lá, que foi muito bem ontem com o Sanches, na verdade, não acho que o Sanches seja esse anjo todo, não. Participou da MSI, sugou o time como diretor durante muito tempo, sugou bastante, amigo de empresário, fez muita caca, que foi consertada por técnicos. A gestão dele de 18 a 21 foi horrível,
horrorosa. Se não existisse o Cássio, não tinha ganho título nenhum. E foram dois paulistas que, pra falar a verdade, também não fazem a menor diferença. Ah, ganhamos do Palmeiras lá, beleza. Ganhamos do Palmeiras lá. Mas o que veio depois? E o que veio pro Palmeiras depois? Então é isso. Quando o senhor errou, teve um Mano Menezes e um Tite para acertar. Quando o senhor errou e não tinha ninguém mais para acertar, o time quase caiu para a segunda divisão 2 vezes na sua gestão, 18 e 20. E com o do Ilha agora. Ou seja, dos últimos 5 campeonatos, dos últimos 6 campeonatos brasileiros, o Corinthians brigou para não cair em 3. Nem na época do Dualib isso aconteceu. Desde que o rebaixamento foi instaurado, nunca o Corinthians brigou para não cair 3 anos de 6. Nunca. Nem quando caiu. Então, de novo, né? Aí é de novo, se o André Negão ganha, de novo, aí é o Mano Menezes como salvador da pátria, ele e o Romero salvando o Corinthians do rebaixamento. E o senhor falou que tá tudo certo, porque não caiu. Se o Romero não faz aquele gol contra o Grêmio, aquele gol contra o Cuiabá, nós tava na zona de rebaixamento agora. Tá? Então, sério. Ontem eu chorei mesmo, quando eu gravei aquele vídeo. É de alívio. É de saber que o time não teve gestão. É que o Corinthians não teve um profissional de verdade na área, no departamento de futebol. Foi um Alessandros, foi aquele que parecia o Trump lá, Flávio Adalto. Foram uns caras terríveis que passaram nesse tempo. O melhorzinho, o Antônio Carlos, limaram com ele, que depois ele quis seguir carreira de treinador. Coisa não teve profissional no futebol decente. O Corinthians fez vários desmanches. Contratações inexplicáveis. Nada vai me explicar como o Corinthians teve a coragem de pagar 8 milhões no Ramiro, que hoje está colocando o Corinthians na justiça. Só para dar um exemplo. Muito além do De Federico. Nada vai me fazer entender como que o Corinthians contratou o Léo Natel e deixou ele como titular durante muito tempo, porque não tinha outro. Poucas coisas vai me fazer entender por que o Corinthians contratou o André Balada em 2016. Porque o Corinthians pagou 4 ou 5 milhões de dólares no Marquinhos Gabriel. Mas como ele diz, contratação boa que dá certo. Você achou mesmo que o André Balada ia dar certo, Andrés? Você achou mesmo que o Jonathan ia dar certo em 2018? Parabéns, o seu achismo tá ótimo. Tá ótimo. Você achou mesmo que o Léo Natel ia resolver os problemas do Corinthians na época da pandemia? Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Então, se eu colocar aqui, ó, numa balança, acertos e erros, vamos botar uns 20% de acerto, 80% de erro. Então, tchau, até nunca mais. Corja maldita. Beleza? Se inscreva no canal aí, manda esse vídeo aí pra alguém. Alguém que ainda fala, o André Sanches tem seus méritos e tal. E valeu pelo trabalho e parabéns pelo trabalho do Kaká. Espero que ele veja esse vídeo. Beleza? Eu vou indicar o canal dele aqui na descrição. Beleza? Apesar que ele tem mais seguidor que eu. Indica o meu também, o Kaká. Beleza, pessoal? Valeu.